bem-vindos a mais uma Domingueira de Histórias, agora do mês de abril. Eu sou Leda Dal, faço parte da coordenação da afiliada Vive Deixe Viver Brasília. Hoje, a homenagem ao Dia do Livro Infantil. E neste mês temos como temática o poder da leitura e da imaginação. Também homenageamos Monteiro Lobato. Foi o primeiro escritor brasileiro a escrever livros infantis. Monteiro Lobato com a sua obra clássica, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentre outras. Pois é, vocês estão com vontade de ouvir histórias? Eu também! Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tchuruchu, 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 tchuruchu. Vamos lá? Vamos ouvir as histórias? Bora! Eu sou a Morena do Viva Rio de Janeiro. A história de hoje é Espinafra, a bruxa que virou mosquito. Espinafra era uma menina que se sentia feinha, esquisitinha, porque algumas pessoas falavam para ela que ela era feia, esquisita, e ela acabava se sentindo assim. As pessoas também falavam para ela que o nome dela era engraçado. Mas nesse caso a gente tinha que concordar mesmo, né? Na realidade, Espinafra era o apelido dela. Tudo começou quando ela nasceu, que a avó Estela foi dizendo: eu sempre quis ter uma netinha com meu nome. Aí a avó Nadia escutou e foi falando: eu também sempre tive esse desejo. Os avós Pimenta e Francisco foram logo dizendo: não, se ela for ter o nome de um, vai ter que ter o nome dos quatro. E foi assim que Espinafra foi registrada como Estela, Pimenta, Nadir, Francisco. E de brincadeira, eles começaram a chamá-la pelas iniciais de cada um. Então, ex de Estela, Pi de Pimenta, Nadir, Nadir, Fra de Francisco. Espinafra. Eles não tinham noção do que aquilo ia representar na vida dela. Espinafra vivia se sentindo sozinha, solitária, porque, afinal de contas, ela não tinha irmãos e não tinha primos para brincar. E para piorar, quando ela entrou para a escola, aí que ela viu como ela era diferente das outras crianças. Ela sonhava em encontrar uma poção mágica que fosse a deixar mais bonita. Um dia, ela ganhou um livro de poções mágicas. E nesse livro ela encontrou uma fórmula que servia simplesmente para tudo. Ela ficou tão feliz que naquela noite ela sonhou que passava a fórmula e ficava tão linda, feita uma modelo de revista. E no sonho também ela trocava logo o nome dela para Espi. Talvez Nafra. Não. Pina. Pina era chiquezérrimo. No dia seguinte de manhã, quando os pais dela saíram para trabalhar, Espinafra foi correndo preparar a poção mágica. E ela foi logo procurar os ingredientes para preparar a poção mágica. Canela, sementes de mostarda, raiz de gengibre ralado, pétalas de flor de cacto. Isso aí ela pegou lá no jardim. Pelo de gatinho fofinho tirado de almofada. Essa foi pegar na casa do vizinho. 1 litro de água fresquinha da fonte. Isso daí ela foi lá pegar na floresta que tinha perto da casa dela. E por último, uma teia triturada de aranha negra do Cairo. Aonde que eu vou conseguir isso? Já sei! Eu vi uma aranha lá na varanda dos fundos fazendo uma teia enorme.
Olha, deve servir. Triturou a teia e colocou na receita. Assim que ela fez isso, a receita, o caldeirão começou a ferver. Ia borbulhar. E soltar um cheiro, exalar um cheiro maravilhoso. Assim que a poção esfriou, ela foi logo bebendo conforme mandava o livro. Ela começou a se sentir estranha e foi diminuindo. Oh, não! Ela virou um mosquito. Meu santo bruxo das poções mágicas, o que eu fiz de errado? E ela voltou lá no livro para ver a fórmula, cada um dos ingredientes. E aí que ela viu. No final do último ingrediente estava escrito em letras pequenininhas: não substitua nenhum dos ingredientes da fórmula, pois não nos responsabilizamos pelo resultado. Não. Ai, meu santo bruxo das poções mágicas e das bruxas desesperadas, será que eu vou ficar mosquito pro resto dos meus dias? Foi aí que ela viu, lá no final da página, umas letras meio apagadas. Antídoto. Antídoto. O que era antídoto mesmo? Já sei! Antídoto. Antídoto é aquilo que a gente usa para acabar com o efeito de alguma coisa. Eu estou salva! Basta colocar uma colher de açúcar. Açúcar! Oh, não! Todo mundo dessa casa está de dieta. Aonde que eu vou conseguir açúcar? Já sei! Tem um pote de açúcar que meus pais guardam para as visitas lá na despensa. E ela foi logo acrescentando açúcar no resto da porção que tinha. Uau! Eu virei menina de novo. Obrigado, meu santo bruxinho. Eu prometo que eu vou gostar de ser quem eu sempre fui. Bom, mas o meu apelido eu vou mudar pra Pina, tá? Oi, gente, eu sou Ana Maria Castelo Branco e atuo no IMIP, em Recife. E a história de hoje é O Casamento da Raposa, de minha autoria. Diz assim: era a época de primavera, lá na fazenda Girassol, perto de uma grande cachoeira. Algo diferente aconteceu. O dia estava claro e o céu muito bonito, a bicharada toda animada, porque nesta fazenda ia ter uma festa diferente. É que seu Raposo e Dona Raposa resolveram se casar e a bicharada disse assim: mas que festa tão bonita, temos que comemorar. E chamaram o macaco para ser um dos padrinhos. O elefante, o coelho já estavam a caminho. O pato veio com a gata, que não parava de miar, e a formiga com o cavalo, que só vive a galopar. O veado também veio, com os chifres bem enfeitados. A galinha e o galo estavam todos animados. As borboletas e os passarinhos vieram para enfeitar. A tartaruga vagarosa ia chegando devagar. A festa estava animada, mas de repente a bicharada começou a correr, porque chegou o leão e perguntou assim: o que temos para comer? Nessa hora, ai que susto! Ninguém gostou de saber que o leão estava faminto e queria era comer. Eita, quanto alvoroço! Foi bicho para todo lado. Os animais a correr estavam mesmo assustados. Olha o que aconteceu. O veado desmaiou. O elefante tombou e caiu. E o macaco foi tão esperto, mas tão esperto, que num galho de árvore bem alto, ele subiu. O casal de jacaré nem sequer chegou. E a cobra perturbada
O cavalo, ela picou. Minha gente, a tartaruga vagarosa vinha tão devagarzinho que a onça, quando a viu, disse assim: vai voltando, tartaruga, de mansinho. O Guiné enlouqueceu e mudou o jeito de cantar. Ao invés de ele cantar assim, tô fraco, ele cantou, vou me mandar. Era tanto alvoroço, cada bicho para um lado corria, que eles nem sequer perceberam que o leão também fugia. E nessa grande confusão, a raposa nem se casou. Seu raposo ficou tão triste, mas tão triste, coitadinho, quase que ele infartou. E o casamento da raposa fez toda a bicharada refletir. Quando fizermos uma festa, quem será que deve ir? E nessa hora, quando a bicharada refletia, uma estrela bem grande lá no céu brilhou e a história do casamento da raposa acabou. O Casamento da Raposa é uma história da minha autoria, Ana Maria Castelo Branco, com ilustrações de Luciano Félix. Olá, meu nome é Dani, sou voluntária do Itaci e hoje eu vou contar para vocês a história da vaca que botou um ovo, de Andy Cutbill, ilustrações Russell Aito. A vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. Que é que foi, Mimi? Cacarejaram as galinhas. É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cococó, cococó, cococó. Elas estavam cochichando. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo! Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu! A Mimosa botou um ovo! A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá, de cá, todos muito orgulhosos da Mimosa. O fazendeiro falando para a multidão. Agora a Mimosa se sentia muito especial e as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas, nem tanto. Agora ninguém acha nada demais da gente. A gente anda de bicicleta, planta bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo, galinhas é que botam ovo. Nós não acreditamos que foi você que botou o ovo, as vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem. Então todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam, enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho. Mas nada acontecia. Até que uma manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Tap, tap. Vai nascer, gritou uma das vacas. Quando Mimosa se levantou, o ovo rachou, abriu-se e dele saltou uma bolinha marrom, cheia de penas. Não falei, disse uma das vacas, balançando a cabeça. Uma galinha. Então a criaturinha olhou para a Mimosa e... Mu! Ela gritou bem alto. E a Mimosa sorriu, abraçou seu bebê bem forte e disse, uma vaca, bem baixinho, e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Até mais! E aí, pessoal, o que vocês estão achando da nossa domingueira? Muita alegria, os nossos contadores sempre trazem a magia da contação de histórias e a alegria da Vive e Deixe Viver. Não esqueçam de colocar aí no chat, hashtag Viva Domingueira, Domingueira Viva, o livro infantil, né? Monteiro Lobato, homenagem a Monteiro Lobato, ao livro infantil, muitos livros maravilhosos que nós temos. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Quem não lembra dessa história de Chapeuzinho Vermelho?
uma bomba de chocolate, senão... Adoro essa história. Bruxa, bruxa que mora na floresta, peço por favor, venha à minha festa. Abracadabra, abracadabra, eu sou agora sim. De bruxa a fada, de fada a maga, maga merlinda, enfim. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. E tantos outros livros infantis, a nossa vasta literatura infantil. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos lá às histórias! Olá, meu nome é Ana Vitória, eu sou contadora de história da Vive e Deixe Viver, atuo no Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, Bahia. E a história que eu vou trazer aqui é uma história muito bonita, é linda essa história. É uma história de uma família diferente, de Ângelo e Lúcia, que eles não tinham muita coisa, mas eles viviam felizes, eles não tinham TV, eles não tinham carro, eles não tinham celular. A casa deles era diferente de todas as outras. Eles moravam num trailer. E eles se diferenciavam porque eles tinham algo maravilhoso que transportavam ele para todos os lugares que a imaginação deles podia ir. Eles tinham livros, muitos livros, centenas de livros, milhares. E esses livros ficavam empilhados ali, apoiados acolá, equilibrados, enfiados nos lugares mais estranhos. Ou seja, todo cantinho da casa tinha livro. Que bacana, né? Então, a casa um dia não suportou tanto livro, muito livro, ela não suportou. E aí foram livros para tudo quanto é canto, saindo pela janela, pela porta. E adivinhe, tem livro que foi parar no chapéu da contadora. Não é legal? Então, eles precisavam levar os livros embora. Resolveram, então, levar os livros embora. Mas ficou tão sem graça a casa, né? As tigelas não paravam mais em cima da mesa, né? Tudo ficou sem graça. Ângelo já não conseguia alcançar a janela. A casa era pequena, com os livros. Sem os livros ficou tão espaçosa que esse espaço ficou entre eles. Eles ficaram distantes uns dos outros. Numa tarde, enquanto passeavam para se distrair, algo caiu da mochila de Lúcia. E aí o pai, curioso, perguntou: o que é isso? Lúcia logo respondeu: é um livro. E a mãe quis saber de onde veio esse livro. Ela respondeu: da biblioteca. Aí o pai e a mãe pegaram o livro, olharam, folhearam. O pai, entusiasmado, leu a primeira frase. Em seguida, leu a segunda. E aí, todos ficaram juntos para ouvir a história. Anoiteceu e a família teve que ir para casa. O pai contando a história sem parar. O pai continuou lendo sem parar. Chegaram, se acomodaram no sofá próximo do abajur. E naquela noite, quando a escuridão cobriu toda a cidade, uma casinha, um lar, brilhava mais do que tudo. Era a casinha de Ângelo e Lúcia. Quando chegou, amanheceu, eles ainda sonolentos, perceberam que eles estavam mais próximos do que nunca. Eles estavam juntinhos, né?
E aí, eles, ainda com os olhos sonolentos, mas o coração pulsando de alegria, eles saíram naquela manhã ensolarada. Ninguém disse nada um para o outro, mas Ângelo e Lúcia sabiam exatamente onde eles iriam. E você, arrisca um palpite? Para onde eles foram? Para onde? Muito bem, foram para a biblioteca. Lá eles se esbaldaram. Cada um pegou uma pilha de livros e saíram alegres, com a certeza de que eles podiam não ter muita coisa, mas eles tinham exatamente aquilo que era necessário: os livros. E você aí? Gostou da história? Então venha conosco. Vamos fazer descobertas maravilhosas no mundo da leitura, onde você pode usar sua imaginação, ser o que você quiser, ir para onde você quiser, usando sua imaginação e os conhecimentos do livro. Até breve! Olá, sou o Cristiano Zimmer, da Vive e Deixe Viver de Porto Alegre. E hoje eu vou contar para vocês uma história de um autor gaúcho, Eliandro Rocha, A Ponte. Nestor era feliz. Tinha uma casa, um jardim de margaridas, uma árvore, um ninho de passarinhos, uma horta e um rio de água fresquinha. Tudo ia bem até que, do outro lado do rio, uma casa começou a nascer. A partir daquele dia, o tranquilo Nestor começou a ficar nervoso. Toque, 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 reque, reque, toque, toque. O martelo atrapalhava sua leitura. O serrote espantava os pássaros. Era tanto barulho que suas margaridas começaram a murchar. Ao chegar perto do rio, o novo vizinho acenava da outra margem. Nestor nem respondeu. Encheu o regador e voltou para o jardim. Alguns dias depois, o silêncio se fez presente e ele pôde ler novamente. Leu tanto que acabou dormindo na poltrona. No dia seguinte, ao buscar água, uma ponte estava sobre o rio. Na verdade, era meia ponte, pois só alcançava até a metade do caminho. Em cima dela, o estranho vizinho sorria e acenava. Nestor voltou para casa e se trancou. O tempo passou e, de vez em quando, ele espiava pela janela. Do outro lado, o desconhecido pintava uma linda tela. Em seguida, conversava com alguém na sala. Enquanto regava seu jardim, ouvia o vizinho gargalhar alto. Nestor quase perdeu a paciência, mas o silêncio voltou. Por dias, nada mais se ouviu. Nestor espiava pela janela. Nada, nenhum ruído. Foi até o rio. Assobiou enquanto apanhava água. Nada, nenhum suspiro. Regou suas margaridas com os olhos voltados para a casa do outro lado. Nada, 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 nenhum movimento. Nestor então tomou coragem e fez algo que jamais pensou que faria. Com tábuas, pregos e martelo, foi até o rio. Pouco tempo depois, tinha construído uma ponte. Na verdade, meia ponte, que chegou até a meia ponte do vizinho. Ele então atravessou o rio. As janelas estavam fechadas. Foi até a porta. Virou a maçaneta, clique. Ela abriu. Ao chegar à sala, uma surpresa. Sob a poltrona estava a tela pintada pelo estranho e nela a imagem de Nestor. Ele sorriu encabulado. Mas aonde estava o dono da casa? Ouviu um barulho no quarto e foi até lá. Ele estava na cama, febre alta, tosse fraca. Nestor então fez um chá e uma sopinha de legumes da sua horta. O estranho agradeceu. Obrigado, vizinho. Meu nome é José. De nada, eu sou o Nestor. Vou te contar um segredo, Nestor. Todo dia eu conversava com você por meio da minha tela. Também vou te contar um segredo, José. Nós temos uma ponte.
Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, atuo no Hospital Guilherme Álvaro, aqui da Baixada Santista. E eu vim até aqui para contar uma história para vocês. A história é João Esperto leva o presente certo, de Candace Fleming e Brian Caras. Era uma vez um menino muito humilde, morava numa casa bem simples, parecia até uma cabana. E ele estava, quando ele acordou, ele viu no chão da porta um convite e dizia assim: Sua Majestade, o Rei, cordialmente convida todas as crianças do reino para a festa de 10 anos da princesa. Amanhã à tarde, no pátio do castelo. Nossa, o João ficou tão feliz e falou: Mamãe, eu vou no aniversário, eu vou no castelo da princesa. Sua mãe olhou para o João e falou assim: Eu acho que não vai dar não para você ir. Mas por que, mamãe? Veja, João, o aniversário do castelo. O que você vai levar? Aqui não temos nada. Temos uma roca muito velha, um machado, que também você não pode levar, uma toalha remendada. O que você vai levar, João? O pó do armário? A poeira do chão? João ficou pensando. Já sei. Vou fazer um bolo. Vou levar um bolo para a princesa. Sua mãe ficou assim, meia desconfiada. João pegou o machado, a toalha e saiu. No caminho, ele encontrou um homem que vinha com a carroça e falou: Olhe, você pode trocar esse machado? E assim, o homem trocou por 2 sacos de açúcar. Mais à frente, ele trocou aquela toalha remendada por um saco de farinha. Tinha uns grãos de milho, jogou ali para a galinha, e não é que a galinha lhe deu 2 ovos? Sim. E João foi indo. Quando ele olhou no chão, tinha umas nozes. E ele pegou as nozes. Ele viu morango. E aí ele foi procurando e achou um morango mais vermelho, grande de todo o reino. E eu também esqueci que o João viu uma vaquinha. E ele ali fez um carinho na vaquinha, deu um beijinho em seu focinho. E não é que a vaquinha lhe deu um balde de leite? João correu para casa com todos aqueles ingredientes e colocou mão na massa. Ele misturou todos os ingredientes, ele bateu, virou, amassou e assou. Colocou aquele bolo de 2 camadas com glacê branquinho e com as nozes ele escreveu: Feliz aniversário, princesa. Colocou as velinhas também que ele fez, 10 velinhas azuis. Colocou ali ao redor e no centro colocou
um morango vermelho, doce, maior do reino. Colocou ali em cima do bolo. A sua mãe, quando chegou, viu aquele bolo, ficou tão admirada e falou: João, mas que bolo lindo, que presente muito especial que você vai dar para a princesa. No dia seguinte, João acordou, tomou banho, vestiu a sua blusinha mais simples, mais limpinha, penteou o cabelo, pegou o bolo e partiu. No caminho, ele avistou um campo que tinha flores. Nossa, acho que posso levar flores também para a princesa. Mas de repente começaram a aparecer os corvos, grá, grá, grá. E ele foi espantando: saiam, saiam, saiam. E eles foram bicando. E quando o João viu, os corvos bicaram as nozes, levando embora. João olhou aquele bolo. Ainda tem o bolo de 2 camadas com um glacê branquinho, docinho, as 10 velhinhas e o morango. E assim ele seguiu o caminho, foi indo, quando de repente ele viu uma ponte. E do nada apareceu uma voz forte gritando: pedágio! O João levou um susto porque era um ogro. Tem que pagar para atravessar a ponte. O João falou: mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho esse bolo que vou levar para a princesa. Para você ir para o castelo, você tem que atravessar a ponte. Então, você tem que pagar. O João pensou, fez um trato com o ogro. Vou lhe dar a metade do bolo. Você deixa eu passar? Imediatamente o ogro, acho que estava com fome, e falou sim. E assim, João pegou aquela metade do bolo e deu para o ogro, e ele comeu. João pegou, atravessou rápido aquela ponte, e quando ele olhou, ainda tenho o bolo de 1 camada, o glacê, as velhinhas e o morango. E ele foi seguindo, quando de repente ele se viu dentro já de uma floresta muito escura. E ele foi caminhando e cada vez mais aquelas árvores, aqueles galhos tortos, e ele não se ouvia nada a não ser o vento que sussurrava: cuidado, João. E o João foi ali ficando com medo, não tinha nenhum vagalume, nem nada, nenhum barulho, apenas a escuridão e aquele vento. Então João lembrou que tinha uns fósforos no bolso. Ele pegou, riscou na sola do sapato e acendeu a primeira velinha. Assim ele pôde caminhar, porque estava muito escuro. Ele foi indo, mas a velinha foi apagando. Então ele foi acendendo a segunda, a terceira, a quinta, até chegar à 10ª. E João foi, mas de repente o caminho foi se abrindo e ele começou a ver a luz do sol. E finalmente ele conseguiu sair daquela floresta. Olha, João olhou para aquele bolo. Só tem um bolo de 1 camada, mas tem um glacê e tem um morango. E ele continuou, caminhando, quando de repente ele começou a escutar um som. Era uma música. Uma velhinha que tocava uma concertina. Sim, a concertina. É como se fosse uma sanfona. E a velhinha chegou.
venha menino, venha ver o Sansão. Sansão está a dançar. Era um urso que estava lá, todo feliz, dançando, dançando. E aí o João falou, não, eu estou indo levar esse bolo para a princesa. Não, só um pouquinho, olha só. E aquela música foi contagiando o João. E não é que ele colocou o bolo ali no chão e começou a dançar com o Sansão. E ficaram ali contentes, dançando, quando de repente o urso olhou aquele bolo, comeu. O João olhou, não! Ele gritou, mas o urso jogou para fora o morango e o João conseguiu pegar. A velhinha falou assim, é que o Sansão não gosta de comer frutinhas. Bem, o João pegou aquele morango e partiu. Deu mais uns passos e assim ele avistou aquele castelo enorme, com a ponte já elevadiça. E ele foi entrando. Um castelo enorme, todo iluminado, com quadros. E no fundo, uma poltrona de veludo vermelho. E ali sentada estava a princesa. Tão linda, tão delicada, mas apoiada, o queixo em sua mão e com uma cara assim que parece que não estava agradando nada ali, que ela recebia presentes. Ah, que lindo, muito obrigada. Um colar de diamantes. Ah, sim, muito obrigada. Ah, uma coroa de rubis. Ah. Então, o João estava ali naquela fila, quando de repente apareceu um soldado. O que você tem aí? Eu tenho um morango. Eu vou dar para a princesa. Não vai dar, não. Por quê? Ela é alérgica. E o soldado pegou. Que delícia! O João estava com suas mãos vazias e praticamente já na frente da princesa, que estava ali sentada. E quando ela olhou para o João, o que você trouxe? O João respirou fundo, engoliu em seco. Eu vou explicar. E ele contou. Ele contou que ele trocou o machado pela farinha, o açúcar, com a toalha. E aí ele contou tudo que ele foi trocando. E depois que ele encontrou com os corvos que pegaram as nozes. E depois com o ogro que comeu ali a metade do bolo. Bem, enfim. Quando ele terminou, a princesa estava com seu rosto corado, um sorriso no rosto, tão feliz. Ela levantou-se e falou, uma história de aventuras, de medo, uma história, um presente. E assim ela falou, João, venha, venha. Pegou a mão do João e falou, você vai ter a honra de cortar o meu bolo. Olha, minha gente, eles ficaram amigos. Eu acho que João ainda contou mais histórias. E assim, Vitória, Vitória, essa história acabou. E essa história também é um presente para todos vocês, principalmente para os contadores de história. Tchauzinho! Olá, eu sou Andréa Krug, voluntária da Associação Viva e Deixe Viver de Brasília. E eu vou contar para vocês essa história aqui, ó. O Mundo de Papel, de Jean-Claude Alphine, pela editora Jujuba. Para a criança que já foi um dia.
Era uma vez um garoto calado, mas tão calado que, em vez de falar, desenhava. Desenhava árvores, pessoas, bichos e o que vinha na cabeça. Desenhar o fazia sonhar acordado. Quando Nicolai estava sereno, os bichos ganhavam contornos suaves. Eram gatinhos mamando na mãe, girafas galopando no vento quente das savanas, leopardos à sombra de imensas árvores azuladas. Mas quando seu dia amanhecia cinzento, seus desenhos tinham contornos tão fortes que o papel mal suportava os seus riscos. Os galopes de espadas imaginárias, as queixas de menino escondidas na caneta inocente. Por isso, falar com palavras era tão desnecessário. Seu mundo ficava circunscrito a folhas de papel da melhor qualidade. Tudo estava lá. Cidades imaginárias onde torres, dragões, príncipes e princesas conviviam com trem-bala, foguetes espaciais e alienígenas gentis. Não havia o possível, o ponderado ou mesmo o razoável. Nicolai só admitia o impossível, o fantástico, o incrível no seu mundo de papel. Belo era ver a mocinha do alto da torre medieval de marfim fugir com o aventureiro do espaço sideral e deixar seu príncipe convivendo com a saudade. E tinha os monstros de um só olho e seus múltiplos braços que serviam para abraçar crianças assustadas. A cuca não vem te pegar, pode dormir sossegado. Do papel emergiam cidades, reinos escondidos dos bisbilhoteiros adultos esquecidos da infância. As criações do menino eram tão reais que seus olhos duvidavam ao ver gente de verdade. Os contornos iam se tornando cada vez mais esmaecidos, como se tivessem sido riscados com um velho lápis de desenho, até sumirem de vez. Preocupados com o olhar do menino, os pais, Boris e Svetlana, compraram óculos para ele. Enquanto isso, Nicolai via cometas, galáxias distantes milhões de anos-luz. Os pais, preocupados agora com o silêncio, o mandaram ao terapeuta para tirar do menino essa mania de ficar bem calado. Enquanto isso, Nicolai era um líder pirata de perna de pau e cara de mal. Então, acharam bom convidar crianças para lhe tirar esse ar de ermitão mirim. Enquanto isso, Nicolai era carregado em triunfo por uma multidão de elfos agradecidos pela sua coragem contra o gigante de pedra-sabão. Muitas outras tentativas aconteceram até Nicolau perguntar para os pais: por que vocês não experimentam tirar os óculos? Ao tirá-los, os pais enxergaram muito melhor. Conseguiram ver um outro Nicolai e o seu mundo de papel. E foram muitas perguntas. Por que o rei está só neste canto da folha e não com a rainha e seu filho no dirigível contornando o mundo? Por que a dentista não pode se apaixonar pelo dragão escarlate? Por que seu camelo só tem 5 corcovas? Por que esses faunos não estão galopando numa pradaria iluminada? Por quê? Por quê? Nicolai mostrava o caminho. Nicolai seguia ligeiro. Os pais e Nicolai, enfim, avistaram um barco de piratas medonhos. Pediam educadamente que lhes tatuassem suas caveiras e esqueletos em cores frias e quentes. E sugeriram que as velas alvas fossem multicoloridas. Navegaram por mais de 17 mares, 8 azuis, 8 roxos e um mar de kiwi. Beberam suco de tangerina em Istambul, andaram de camelo em Budapeste e contemplaram Saturno em Islamabad. Subiram no mais alto dos mastros e podiam ver agora, lá de cima, o mundo de papel todo inventado e desenhado pela mão hábil de um menino. O que existe em um mundo de papel? Ah, que pena, nossa domingueira acabou. Mas conto com vocês para as próximas domingueiras. Muito bom ouvir tantas histórias, muitos livros, muita alegria. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima.
Beijo! Viva Monteiro Lobato! Viva o livro infantil! Viva, viva e deixe viver! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau! Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou.